O peixe que nós vamos falar hoje é um dos peixes mais criados no aquarismo jumbo nacional. Ele é onívoro com alta tendência carnívora e é muito difícil um jumbista nunca ter criado esse peixe. E qual peixe é? O famoso e conhecido peixe Oscar. Galera, o peixe que nós vamos falar hoje é o peixe Oscar, um peixe muito famoso no aquarismo jumbo. É difícil um aquarista nunca ter criado ele. Por exemplo, esse peixe foi uma das minhas paixões no início do hobby, na qual eu não conhecia muito sobre as espécies, mas no momento em que eu vi ele lá na loja eu fiquei apaixonado. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre esse incrível peixe. Presta atenção que tem muita informação bacana. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o peixe Oscar é que ele é um ciclídeo e ele é top para o aquarismo jumbo, sabe por quê? Ele não fica muito grande. Normalmente os peixes jumbos são peixes que crescem muito e depois de um tempo você tem que desfazer porque o aquário fica pequeno. No caso do Oscar, não. Você pode criar ele tranquilamente em um aquário aí de 300, 400, 500 litros que ele vai ficar muito bem para sempre. O tamanho comum dele em aquário varia de 40 a 45 centímetros, mais ou menos isso aqui, o tornando um peixe muito acessível a muitos aquaristas. Outro fator que faz esse peixe ser muito querido no hobby é a facilidade em alimentá-lo. Ele é um peixe que aceita de tudo, ele come de tudo. Ele não é fresco quanto a tipos de ração, ele não é fresco quanto a tipos de alimento. Ele come peixinhos, ele come insetos, ele come ração, ele come filé, ele come praticamente de tudo. E isso facilita muito a vida do aquarista iniciante, que não tem muita experiência ali no manejo das espécies. Às vezes você oferece um alimento para uma aroanã, mas ela é um pouco enjoada, ela não aceita qualquer tipo de comida. Já o Oscar não, ele é bem mais fácil de criar. E o Oscar normalmente é recomendado aos iniciantes, devido a essa facilidade de alimentação, essa facilidade de manejo. E além de ser um peixe top para ser criado, ele é muito bonito. Existem muitas variações de Oscar. Lembrando, é a mesma espécie com diferentes raças conseguidas através de cruzamentos. Por exemplo, existe o Oscar Tigre, que é o mais comum, existe o Red Ruby, existe o Oscar Bronze, existe o Oscar Véu, existe o Albino Red Tiger, o Albino Red Ruby e muitos outros. São várias variações. Por exemplo, o Oscar Véu, que é a variação com nadadeiras compridas, existe albino, existe véu Red Ruby, existe véu Tigre. Então é muito tipo de Oscar para você escolher, sabe? E cada Oscar tem o seu valor. Normalmente os albinos são mais caros. Por exemplo, um filhotinho de 10 centímetros de um Oscar Red Ruby albino na minha cidade é na faixa de R$80. Isso é bem caro. Mas sabe qual que é o interessante do Oscar? Que você consegue criar ele como um pet fish. Pois é, um peixe de estimação. Pessoal, acreditem em mim, o Oscar parece um cachorro. Ele é um peixe extremamente interativo ali com o criador. Você chega perto do aquário, ele te reconhece, ele não aceita comida de qualquer um, ele sabe quem é o dono dele, sabe? E ele conhece o dono dele. É um peixe que parece um cachorro. Ele é muito inteligente, muito interativo, ótimo para criança. Então, realmente, ele merece estar no lugar que ele está hoje. Quer ver uma coisa legal? Quando vocês forem criar Oscar, optem por comprar peixes pequenos. Pega um Oscar pequenininho e vai cuidando dele até que ele cresça. Você vai ver como esse peixe vai ficar lindo. Todo peixe, quando você cria desde novinho, ele se acostuma com o ambiente, ele se acostuma com o aquarista, se acostuma com o aquário. E isso faz ele ficar muito mais bonito e muito mais saudável. O Oscar, quando é criado desde novinho, quando ele cresce, parece um cachorro, pessoal. Eu não tô brincando. É um peixe extremamente interativo, um verdadeiro pet fish. Então, uma dica que eu deixo para vocês, quando vocês forem comprar Oscar,
compre ele novinho, vocês vão acompanhar o crescimento, principalmente se você for novo no hobby, você vai aprendendo como lidar com os peixes, como lidar com a estrutura de um aquário, com um peixe resistente, porque o Oscar é muito resistente a doenças, muito resistente a parâmetros e também um peixe muito bonito. Ele é o conjunto perfeito de um peixe para um aquarista iniciante. Ele é bonito, ele é resistente, ele é barato, ele interage, é um peixe completo. Não só para aquarista iniciante, eu sou fã de Oscar. Eu, quando tiver mais uma oportunidade, vou ter alguns Oscars aqui no aquário, com certeza. Vocês lembram no canal aí que eu tinha um casal que sempre desovava? Acreditem se quiser, em um ano eles devem ter desovado umas 15 vezes. Desovava demais. E isso nos mostra também que, além de todas essas qualidades, o Oscar é um peixe com uma fácil reprodução. Então quem gosta de reproduzir peixe também pode ter o Oscar, que é um peixe que vai dar certo. E como eu disse, pessoal, ele tem uma fácil reprodução e isso pode gerar até alguns problemas na natureza, porque ele foi introduzido de maneira artificial pelo homem em vários reservatórios, da mesma forma que o tucunaré. E por ser um peixe predador, ele pode acabar atrapalhando o ecossistema ali. Por exemplo, aqui na minha região existem alguns lagos que possuem muitos Oscar tigre, que é o comum, o selvagem, porque foi introduzido e ali eles reproduziram. E agora uma dica para vocês. Como você deve criar o Oscar, um aquário ideal para você ter ele, qual alimentação dá? Pessoal, primeira coisa, escolhe um aquário bacana. Um aquário interessante para um Oscar, na minha opinião, seria 250 a 300 litros. Você consegue criar um Oscar para sempre ali. Caso você queira um casal, seria interessante aí 300, 350, 400 litros pelo menos, porque eles ficam grandes, então eles gostam de tomar uma área ali para reproduzir, uma área ali que eles não deixam outros peixes chegar perto, e por ser um peixe relativamente médio para grande, ele precisa de uma área boa. Então, se você quer um casal, um aquário de 500 litros vai ficar mais do que o suficiente, tá? Para você ter só o casal. Você pode ter 10 Oscar em 500 litros? Pode, só que aí vai ser um aquário lotação, que é recomendado outro tipo de filtragem, outro tipo de cuidado. Mas para você que é iniciante, segue a minha dica. E depois você escolhe um padrão que te agrade, com uma cor bem bonita, e você já pode criar ele. A alimentação é muito fácil, ele come todos os tipos de ração. É lógico, tem que ser uma ração de qualidade, né? Você não vai dar porcaria pro seu peixe. Mas também ama insetos, tenebro, grilo, todo tipo de inseto e até pequenos crustáceos como o gamaros ou o camarão, ele adora. Então é um peixe que não tem problema com comida, ele come de tudo, e isso você não vai ter problema. E por ser um peixe tropical, o ideal é você criar ele numa temperatura um pouco mais quente, entre 25 e 28 graus, tá bacana. E uma dica infalível para vocês também, normalmente todo peixe que você cria ele sozinho, ele fica agressivo. Se você quer ter vários Oscar no aquário, ou vários Oscar com outros peixes, fazer um aquário comunitário, aí você tem que optar pela forma de montagem chamada como lotação. Eu não vou explicar agora, senão vai ficar muito grande. A lotação é um estilo de montagem de aquário com muitos peixes. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre lotação em breve, beleza? E esse é o vídeo de hoje, pessoal, falando do nosso incrível peixe Oscar, um peixe que eu já tive, todos os meus amigos aquaristas já tiveram, e eu sempre vejo novos hobbyistas entrando e adquirindo o Oscar. Literalmente, eu falo sem medo, é o peixe mais popular no aquarismo jumbo, mais mesmo que o tucunaré. O peixe Oscar tá no topo do topo do topo, como diz o grande Sandro Machida, um abraço, Sandro. Peixe Oscar é um peixe fenomenal que vale a pena ser criado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço do fundo do coração, deixa o like aí, porque ajuda muito o nosso canal. E se você tem uma opinião, deixa ela nos comentários. Eu prometo que eu leio todos, beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tá juntos, galera? Valeu!